Tudo bom, turma? Joia, sejam bem-vindos a mais um bloco aqui da nossa aula, né? Agora que vocês já compreenderam, né, um pouquinho a respeito, né, do processo fotovoltaico, a produção, né, da tensão e da corrente, as principais classificações, né, do sistema fotovoltaico, nós vamos começar a falar agora um pouquinho aqui a respeito do dimensionamento, né, de como esse dimensionamento ele pode ser feito, né, ele deve ser feito. Então, a primeira característica que você tem que ter para fazer um dimensionamento de forma adequada, primeiro é compreender o seu cliente, qual que é a demanda dele e para você conseguir entender qual é o tipo de sistema que você vai ter que instalar ali para atender ele, né? Então, no caso, né, se é um sistema conectado à rede, né, então, por exemplo, você já sabe que é um sistema on-grid, você não precisa dimensionar bateria, nem nada do tipo. Porém, se é um sistema off-grid, não conectado à rede, aí você já tem que começar a se preocupar com isso. Então, você já tem que levar em consideração outros aspectos, tá? Então, vamos aqui, só compreendendo um pouquinho, né? Então, por exemplo, né? Vamos fazer aqui um exemplo de um sistema de dimensionamento fotovoltaico para atender uma determinada demanda de carga, tá? O que é essa demanda de carga? Essa demanda aqui é o levantamento que você vai fazer de qual é o consumo médio diário daquele cliente, tá? Como que você pode apurar isso? Uma forma é você fazer o levantamento de todas as cargas, né, as potências e os tempos de uso desse cliente. Então essa é uma forma de se fazer isso, tá? Aí você vai montar uma planilha, vai fazer um produto ali e vai chegar no resultado. Nossa, mas essa forma é difícil, né? E se o cliente tem um uso diferente? Uma segunda forma que você pode fazer é realizar uma medição, tá? Então você vai lá, você instala um equipamento de medição, né? Se você é um consultor da área de qualidade de energia, então você vai instalar um medidor de qualidade de energia na entrada daquele cliente. Geralmente faz uma medição de 7 dias, porque em 7 dias você consegue levantar o perfil completo daquele cliente, tá? E aí dessa forma você vai ter ali um perfil bem próximo, né, bem exato do consumo daquele cliente, tá? Ao longo de 7 dias, a partir disso você consegue extrapolar para o consumo mensal ou você consegue fazer a média para um único dia, tá? Só que para fazer essa medição, esses equipamentos são muito caros, tá? E nem sempre, né, você vai ter disponibilidade de acesso. Então, uma terceira forma que é muito utilizada pelas pessoas que trabalham, né, atuam nessa área fotovoltaica, é utilizar como base a tarifa, a conta de energia do cliente, tá? E aí, geralmente, para você conseguir ter um bom levantamento, você costuma pedir para o cliente a tarifa dos últimos 12 meses dele, porque aí você consegue garantir que você vai ter informação de todas as épocas do ano, da época mais quente, mais fria e por aí vai. Então você consegue varrer bem. E aí você vai fazer o dimensionamento. Você vai ter várias formas de fazer. Você pode usar um valor médio, você pode trabalhar com um valor mais favorável, né, que seria o mês que ele consome menos energia, né? Ou você pode trabalhar também com um mês mais crítico, né, que é aquele mês que ele consome mais energia e, por exemplo, a radiação é menor. Então tem várias formas de você fazer isso. Por isso que é muito comum quando você faz um dimensionamento em um fornecedor, né, da área fotovoltaica e aí você faz em um segundo fornecedor, você pode ter ali resultados bastante diferentes. Você pode chegar num sistema de 10 painéis com um fornecedor e às vezes o dimensionamento do outro fornecedor chegou a 15 painéis. Aí, consequentemente, você vai ter um fornecedor com custo X, o outro 30% maior. Aí você já fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Ah, será que o cara dimensionou errado? Não, é porque são várias formas que você pode usar para dimensionar, tá? Então, esse esclarecimento aqui é só para vocês entenderem de onde veio esse 485 watt-hora dia, tá? Então, tem essas várias formas que você pode chegar nesse resultado.
A partir disso aqui, o que ele fez, né? Então ele está considerando a eficiência do armazenamento da energia. Então ele está considerando uma eficiência de 85%. Se está armazenando é porque você está fazendo um sistema off-grid, né, com bateria, então não é um sistema perfeito. Então o que se espera? Como tem perdas no sistema, então você precisa superdimensionar o seu sistema. Então você joga ali, né, você divide por 0,85, você está superdimensionando o seu sistema. Tá? É como se o seu sistema demandasse mais energia. Tá? Nesse caso aqui, depois o segundo passo é o quê? Ver qual que é a disponibilidade de radiação na região. Ele está considerando aqui que é uma região que tem uma disponibilidade de radiação média diária de 4 kWh por metro quadrado. Tá? Essa informação, existem várias formas de você obter ela, pode ser via medição, pode ser a informação da estação micrometeorológica que você tem ali na sua cidade, tem aplicativos que fazem esse levantamento, tem o mapa solarimétrico, então tem várias formas que você consegue obter essa informação. E aí, a partir disso, você vai chegar ali no seu potencial, tá? Então, ali, ó, calculando a potência necessária, considerando um fator de segurança de 25%, ou seja, estou jogando a mais. Então, olha lá, a nossa potência vai ser função de quem, então? Vai ser função daquela, daquela sua demanda de energia, já considerando a eficiência do armazenador de energia, né? Então, já considerando o 571, e fazendo isso, considerando o quê? A nossa irradiação de 4 kWh por metro quadrado. Tá? Então, você vai chegar aqui conclusão. Você vai chegar à conclusão que, considerando os 25% de segurança, uma placa que te forneça 179 watt de pico vai conseguir suprir aqueles 485 watt-hora seu que você vai precisar em média ao longo do seu dia. Entenderam? Então, assim é feito o seu dimensionamento, tá? Minimamente. A partir do momento que você chega naquele watt de pico, aí qual que é a próxima etapa? Agora é o cardápio, né, que a gente chama. É você pegar o cardápio, né, pegar o manual dos diversos fornecedores de painéis fotovoltaicos que você tem, que você encontra por aí, e aí você escolher aquele painel que vai caber no bolso do cliente e que vai ter um custo-benefício melhor para você, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você escolha um painel de 60 watts de pico. Então, se é um sistema, um painel de 60 watts de pico, né, como a gente chegou lá numa demanda, né, de painéis de 180 watts de pico, você vai precisar de quantos painéis? Você vai dividir os 179 por 60, vai chegar em 3 painéis fotovoltaicos. Tá? E aí você vai ver lá se você vai conectar eles em série ou paralelo. Geralmente, os fornecedores, né, quando você pega o catálogo dele, eles já indicam uma tabela com os tipos de painéis, e aí, dependendo do painel que você escolhe e dependendo da potência total do seu sistema, ele já vai te indicar como que você vai ter que fazer as associações em série ou paralelo e qual o tipo de melhor de inversor que você deve usar naquela ocasião. Então, isso aí já facilita o seu trabalho, tá? Nesse caso aqui, como é um sistema off-grid, então o próximo passo é calcular a bateria. Então, minimamente, um cálculo de bateria, como que você tem que fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai definir qual que é o limite máximo de descarga da sua bateria, ou seja, até que ponto a bateria pode descarregar. E aí, novamente, quando você entra nessa discussão aqui, tem várias formas para descarga de bateria. Tem gente que permite descarregar só até 80%, ou seja, só permite a bateria descarregar 20%. Tem gente que permite 50%. Tem gente que permite descarregar 80% da bateria, ou seja, sobrar só 20% de energia. Só que aí, o que é levado em consideração nisso? O tipo de bateria. Então, o próprio fabricante, ele já te indica ali a faixa de descarga que você pode ter.
Só que você tem que levar em consideração que toda bateria que descarrega muito, né, que a descarga é muito profunda, essa bateria ela leva mais tempo para ser carregada novamente, e descargas profundas geralmente produzem um esforço maior para a bateria. Então, geralmente reduz a vida útil. Então, se você for pensar, se você fizer uma descarga profunda, provavelmente você vai estar economizando na quantidade de bateria, só que você vai estar perdendo na vida útil. Aí você vai ter que pôr na balança e pensar qual que é melhor. Eu ter mais baterias descarregando menos e alongando a vida útil dela, ou eu ter menos baterias descarregando mais, só que aí eu estou encurtando a vida útil. Aí você tem que pôr na balança para ver qual que é mais viável da forma técnica e econômica. Nesse caso aqui eles estão ilustrando um caso de 50%. Então, considerando lá, né, que a nossa demanda era de 571, aí o que ele faz? Ele multiplica por 2. Por que ele multiplica por 2? Porque é o que a norma prevê, que minimamente um sistema off-grid ele precisa atender o cliente por 2 dias. O que você está garantindo com isso? Que se o seu sistema der qualquer falha ou se você teve uma radiação muito baixa durante 2 dias, a sua bateria consegue atender minimamente aquele cliente. Então, por isso que ele multiplica por 2. Então, é como se dobrasse a demanda de energia e aí ele divide por 0,5, que é a autonomia de descarga. Com isso, olha lá, ó, você chega que o conjunto de bateria seu precisa atender uma demanda de 2.284 Wh, ou aproximadamente 2,3 kWh. Tá? Nesse caso aqui, ele está utilizando baterias de tensão 24 volts, tá? E aí, nesse caso, ele, além disso, né, essa tensão de bateria tem que ser compatível com um controlador de cargas, né, das baterias de aproximadamente 96 amperes-hora, tá? Então, existe essa questão. Quando você escolhe a bateria, você precisa escolher um controlador de carga que consiga fornecer aquela corrente em termos de ampere-hora para aquela bateria, ok? Então vamos lá, ó. A partir disso aqui, então, né? A capacidade da bateria de uma bateria escolhida é de 100 ampere-hora em 12 volts. Considerando então que ele tinha essa demanda aqui de potência e precisa entregar 24 volts, como que eu preciso montar o meu arranjo? Aí ele ilustrou aqui o arranjo dele, né? Então ele montou aqui um arranjo série de baterias, tá? Para fazer a conexão do sistema dele. Ele montou um arranjo série dos painéis para conseguir atender aquela tensão mínima de bateria, ok? Pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês essas informações. Aqui na sequência a gente vai fazer mais alguns exemplos de dimensionamentos, tá? E aí provavelmente vai conseguir esclarecer ainda mais as informações para vocês, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo bloco. Tchau, tchau.